Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Neste vídeo nós iremos encerrar o terceiro trimestre de 2023 com a lição 13, que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Utilize também os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E você, meu irmão, se quiser utilizar os nossos resumos aqui do nosso canal, nós deixamos no final do vídeo. Seja para fazer uma revisão da lição ou mesmo para ser utilizado na escola dominical devidamente adaptado, se assim você o desejar. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O texto áureo diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Está em Mateus capítulo 1, versículo 23. Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo do 21 ao 23, e a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 7, que nós não iremos ler. A palavra-chave é reino. Nesta lição nós temos 3 objetivos específicos: esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e assinalar os males de uma vida no mundo. Nesta lição nós iremos ver como o reino de Deus se manifesta na atual dispensação da graça. O reino é um reino espiritual, mas irá ser literal aqui na terra. Nós iremos estudar como veio a existência esse reino de Deus com a mensagem de Cristo, logo após o seu nascimento e início do seu ministério. Jesus, ele veio aqui, Deus se fez homem e ele implantou o reino de Deus no mundo dos homens. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Ele sempre fica disponível no final do vídeo. Lembrando que o propósito aqui também é lembrar que o reino de Deus age para conosco e que ele se manifesta por meio de sua igreja aqui no mundo. O primeiro ponto, o reino de Deus no mundo. O número 1, a encarnação de Cristo. O evangelista São Mateus descreve que as profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. No capítulo 1 do seu evangelho, versículo 21 e 22, ele diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí ele acrescenta, no verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, ainda no versículo 23, citando Isaías: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Note que Mateus menciona as profecias messiânicas do profeta Isaías para mostrar que essa profecia se cumpriu na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, o Senhor tinha falado para a nação de Israel a respeito do nascimento do menino. Ele diz: O mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Note que a concepção de nosso Senhor veio através do Espírito Santo na Virgem Maria. No verso 23, como acabamos de citar, foi dito pelo profeta: Eis que uma virgem conceberá, uma virgem. A concepção do nosso Senhor foi por meio da ação direta do Espírito Santo na Virgem. E se cumpriu, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, quando Deus decidiu cumprir a sua palavra enviando o seu filho. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, habitou no meio dos homens, participou de nossa natureza para expiar os nossos pecados. O número 2, a mensagem do reino. Note que a mensagem que Cristo ele veio trazer já havia anteriormente sido pregada pelo último profeta do Antigo Testamento, o profeta João Batista. Era uma mensagem ou um apelo ao arrependimento.
Em Mateus capítulo 3, versículo 2, o profeta João Batista, ele anunciou esta mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, no início do seu ministério, logo após João ter sido entregue à prisão, continuou a mesma pregação do arrependimento. Ele trouxe para os seus ouvintes na sua época um apelo a este arrependimento também. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, nós colocamos o versículo 15, mas o versículo 14 diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Note que a mensagem do arrependimento e um apelo à volta do homem para o evangelho, para a obra que Cristo veio fazer aqui, tirar o pecado ou os pecados da humanidade, é a mensagem que Cristo deixou também para a sua igreja dar continuidade. Em Atos capítulo 3, versículo 19, a segunda mensagem registrada no livro de Atos, pregada pela igreja através do apóstolo Pedro, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Note, arrependimento e conversão. O arrependimento traz para o homem um profundo pesar. E este arrependimento, no seu sentido original, significa uma mudança de mente e também uma mudança de propósito, uma volta para o homem, ou melhor, uma volta que o homem dá para receber o perdão dos pecados por meio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O comentarista, ele acrescenta ainda que essa mudança de mente abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Compreende também uma nova atitude espiritual e moral. O número 3, os valores do reino. Quando nós trazemos o sentido dos valores do reino, um texto básico que o Novo Testamento traz a respeito da ética e a moral no reino de Deus, a ética e a moral, é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É o texto onde traz uma aplicabilidade da lei no Antigo Testamento, de certas regras que o Senhor Jesus, ele faz uma aplicação direta para os seus leitores, para os seus ouvintes, melhor dizendo, e também para os seus leitores posteriores. A ética e a moral do reino diz respeito a isso, compreensão que nós temos de certo e errado e a prática que nós vamos executar esta compreensão. Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, traz esta compreensão. O Sermão do Monte revela a ética e a moral no reino. Aqui, o comentarista pontua alguns princípios éticos e eu gostaria de pontuar aqui para nós. Olha só. Primeiro, controle da ira. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. E ainda, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, honestidade no falar, o não revidar as ofensas e outras mais. Aqui, conforme os capítulos que o comentarista pontua, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, tem mais alguns pontos aqui que eu gostaria de deixar para você conferir também na sua lição. Desta forma, o Sermão do Monte nos chama para termos uma vida de perfeição em Cristo Jesus e nos convida a priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Note, não são as demais coisas, porque o que Jesus está tratando aqui é de comida, bebida e vestuário, que nós podemos resumir no versículo 35, dizendo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de beber. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Note, nós não devemos, melhor dizendo, nos preocupar com a nossa vida. A preocupação atinge uma área da vida que é a área psicológica. O comer, a área biológica, o fisiológico do ser humano, comer e o beber, e o vestir, a área sociológica. Aqui estão pontuadas as 3 áreas que Jesus se refere. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e vestuário, vos serão acrescentadas. Assim, o reino de Deus no mundo
se caracteriza pela encarnação de Cristo, pela mensagem do reino de Deus e os seus valores que são imutáveis. Ultrapassa o tempo e o espaço, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sua palavra da mesma forma. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, as bênçãos de uma vida no reino. O número 1, remissão dos pecados. O apóstolo São Paulo retrata na carta aos Gálatas, no capítulo 4, uma nova posição dos crentes em Cristo Jesus. Ele afirma no verso 3, citado pelo nosso comentarista, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão e debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Nessa percepção, ele afirma que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto dos gregos como dos gentios, era limitada, legalista e supersticiosa. Assim, a morte de Jesus Cristo libertou o homem das trevas do pecado, não importa se era judeu ou grego, libertou todos das trevas do pecado, aqueles que entregam sua vida a Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz o apóstolo São Paulo, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Outrora nós éramos pecadores, sem a graça de Deus, sem termos aceitado a salvação de Cristo, mas agora, adotados por Deus mediante a obra expiadora de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos adotados e feitos herdeiros de Cristo, ou melhor, herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus. O número 2, adotados e herdeiros de Cristo. Em outro tempo, quando andávamos desgarrados no mundo, éramos estranhos e até inimigos de Deus, alvos de sua ira. Mas, por meio de Cristo Jesus, ele nos adotou. E o resultado desta adoção, nos diz o comentarista, é que agora somos filhos e somos também herdeiros de Cristo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7, o apóstolo São Paulo diz, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, um dos propósitos de termos sido adotados por Deus e feitos herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus é de louvar e glorificar a Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 6 e o versículo 12, o apóstolo diz, para louvor de sua glória. Portanto, a igreja nunca terá glória em si. Toda glória é exclusivamente atribuída para Deus por intermédio da obra de Cristo. A igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, os males de uma vida no mundo. O número 1, a escravidão do pecado. A Bíblia nos assevera que aquele que comete pecado é também servo do pecado. O ser humano é escravo daquilo que o controla. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, nos diz o apóstolo São Paulo, ou não sabeis que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecerdes, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Note, se nos apresentarmos como servo do pecado, nós seremos escravo dele. Mas se apresentarmos a nossa vida como instrumento de justiça para obedecer a Deus, somos servos de Deus. O homem é escravo daquilo que voluntariamente ele se apresenta para lhe servir. E ele é incapaz de aceitar a palavra de Deus, uma vez que a sua mente, escravizada pelo pecado, o cega. Em João capítulo 8, versículo 43, Jesus disse para os religiosos de sua época, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Note, eles não estavam compreendendo a linguagem do Senhor Jesus, a mensagem que ele estava falando ali naquela ocasião, por não querer, não poder ouvir a sua palavra. O homem escravizado no pecado é incapaz de aceitar a palavra de Deus. Apenas o Espírito Santo pode influenciá-lo para se retornar, ou melhor, retornar ou tornar o seu coração quebrantado, voltado para ouvir a palavra de Deus. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus falou do Espírito Santo, a sua vinda aqui tinha um propósito. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Note, do pecado, apenas o Espírito Santo, por meio da palavra, pode convencer o homem do pecado. O número 2, filhos da ira e condenação eterna. Em Efésios capítulo 2,
no versículo 3, o apóstolo São Paulo assevera que os homens escravizados nos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. O comentarista pontua alguns pecados aqui que são cometidos por uma natureza pecaminosa dos homens que têm a sua natureza pecaminosa. Inclinações carnais, impureza, avareza, idolatria e outros mais resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência, conforme Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 6. Por isso o Senhor nos ensinou que aquele que não crê será condenado. Desta forma, o pecado de incredulidade, conforme comenta o nosso comentarista, é o clímax de uma rebeldia que resiste à salvação oferecida gratuitamente por Deus por meio de Cristo Jesus. Desta forma, a escravidão do pecado, a ira e condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Cristo afirmou que o reino de Deus não vinha com aparência exterior. Não seria literal, mas espiritual. O reino literal, ele ainda vai ser implantado pelo nosso Senhor aqui na terra. Cristo, ele veio resgatar o homem do pecado. Para isso, requer arrependimento e fé na sua morte na cruz do Calvário. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa esperança. Os valores cristãos devem ser observados pela sua igreja aqui na terra. E a igreja tem a missão de anunciar o reino de Deus no mundo. Espero que tenha contribuído mais uma vez com a obra do Senhor através deste vídeo, deste resumo. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus.